se eu ficar em pé, ele vai ficar caindo aqui o tempo todo quando ele... Quem já usou isso sabe como é que funciona, né? Eu tentei arrumar outro dia, mas dentro da minha agenda eu só podia ficar com esse exame hoje. Mas vamos lá. E aí eu vou pedir a colaboração de vocês, de repente, para a gente, até porque são poucas pessoas, para a gente interagir mais durante esse tema. Esse tema, ele é muito importante nos nossos relacionamentos, né? Boa parte dos nossos sofrimentos, dos nossos conflitos relacionais estão calcados na dificuldade da gente exercer a inteligência relacional, né? Que é a capacidade de viver e deixar as outras pessoas viverem como ela. Não é nem deixar, é aceitar, né? Porque deixar da ideia de que eu posso ter o controle sobre a vida do outro, e a gente não tem. E aí hoje eu trouxe a priori um texto, não é um texto espírita, é um texto de um grupo chamado Neuróticos Anônimos. Esse termo, viver e deixar viver, só para contextualizar para vocês, os Alcoólicos Anônimos, eles têm toda uma programação baseada em princípios espirituais, que são os 12 passos e as 12 tradições. Não sei se vocês já ouviram falar. E quando eles começaram a utilizar essa programação e a recuperar vários alcoólicos, começou a perceber-se que esse mesmo programa que eles utilizam para a recuperação de alcoólicos, ele pode ser utilizado para vários problemas. E aí começaram a derivar os grupos a partir dos Alcoólicos Anônimos. Então a gente tem hoje Narcóticos Anônimos, Neuróticos Anônimos, Tabagistas Anônimos, Devedores Anônimos, Jogadores Anônimos, que são grupos focados em compulsões, em problemas a nível emocional, que se utilizam da programação dos Alcoólicos Anônimos, do programa. Eu tive a oportunidade de, durante 10 anos, conhecer o programa. Há uns 20 anos atrás, ou mais, um pouquinho mais, nós descobrimos que meu irmão caçula tinha problema com drogas, e a gente foi buscar os grupos anônimos como uma forma de terapia para ele. E aí nós adentramos nesse mundo dos grupos anônimos, e eu participei dos Neuróticos Anônimos. Era uma espécie de relações públicas dos Alcoólicos Anônimos na minha região, lá no Amazonas. E o que eu posso falar para vocês é que os princípios espirituais, eles não são restritos a uma religião, né? A gente sabe que os princípios espirituais são universais, estão em todos os cantos. E esse programa do AA, ele transformou esses princípios espirituais num programa de prática muito grande. E junto com os 12 passos, 12 tradições, aí a gente vai chegar aqui. Eles criaram os lemas, que são lemas diários que você desenvolve na sua recuperação, no seu dia a dia. E um desses lemas é o viver e deixar viver, tá? Então eu vou trazer esse tema a priori, e depois a gente vai entrar num livro do Espírito Hamed, As Dores da Alma. Não sei se vocês já ouviram falar. E aí a gente vai se aprofundando um pouco mais sobre essa questão de relacionamento. Tudo bem? E aí eu vou pedir que hoje vocês participem mais. Eu quero que vocês leiam para mim. A gente vai alternando, tá? A leitura. Podemos começar com você? Podemos. Vamos lá. A intromissão na vida dos outros, aos quais muitos de nós procuramos impor, embora às vezes de forma inconsciente, a maneira pela qual achamos que devam agir, é mais uma das manifestações egocêntricas e prepotentes do doente emocional. Ok, pode continuar. Esquecemos-nos facilmente de que nossos semelhantes também têm, como nós, o direito de decidir de sua própria vida. Igualmente nos esquecemos de que, por mais que queiramos, não conseguiremos modificar o proceder de pessoa, a não ser que ela mesma assim deseje e decida fazer. Preocupados em dirigir ou modificar a vida das pessoas com as quais convivemos, ou de qualquer outro modo nos relacionamos, podemos ainda nos esquecer do mais importante, cuidar da nossa própria vida. E
quando essas pessoas não aceitam a nossa interferência, que comumente rotulamos de ajuda, podemos também deixar-nos tomar por um sentimento de mágoa ou revolta, o que, sem dúvida, irá contribuir para aumentar ainda mais o nosso sofrimento. Este lema, porém, sugere que procuremos viver a nossa própria vida e que deixemos aos outros a tarefa de viver a deles, como acharem de fazer. A melhor maneira de ajudá-los, se esse for o nosso objetivo, será através de nossa própria reforma, pois somente assim seremos capazes de nos relacionarmos com eles de forma compreensiva, afetuosa, sem imposições e respeitando, acima de tudo, o direito de decisão de cada um. É bem possível, então, que as sugestões que porventura achemos de fazer venham a ser consideradas e que sabe, até mesmo aceitas. Pode continuar. A aplicação deste lema também nos ajudará a compreender que a forma pela qual procuramos encontrar paz e serenidade talvez não seja necessariamente a mais adequada para que as encontrem os nossos familiares, amigos e demais pessoas de nosso relacionamento. Essa preocupação fará com que passemos a cuidar mais seriamente de nossa recuperação, deixando de lado a tendência de querermos interferir na vida dos outros. Obrigado. Começa não? Glauco. Obrigado, Glauco. É difícil a gente não interferir na vida dos outros? Como é para vocês? É difícil? Hã? Vocês conseguem viver e deixar as pessoas decidirem, né? Viverem? Tenta, né? Mas não é fácil, né? É. Como vocês viram aí na leitura, o colega leu, a gente precisa começar a modificar a forma como a gente conceitua a função, a nossa função dentro de um relacionamento. Tá? É importante que a gente interaja, que a gente ajude, né? Que a gente sugira, sim. Até porque um relacionamento ele é baseado em trocas, né? Trocas de experiências, trocas de sugestões. Porém, há uma linha muito tênue entre sugerir e controlar. E a nossa proposta hoje aqui é tentar refletir um pouco mais sobre essa diferença. Correto? Porque toda vez que a gente passa da sugestão para o controle, a gente começa a entrar em conflito. A gente começa a ter dificuldades em relação a isso. Tá? E o que impede a gente de viver e deixar viver? Eu trouxe aqui justamente do livro do Hamed quatro itens importantes. A rigidez na maneira como a gente se relaciona, o sentimento de culpa que às vezes a gente carrega e transporta para dentro dos nossos relacionamentos, a insegurança e a dependência emocional, que aliás é muito confundida com amor. Tem gente dizendo que ama e é dependente, né? Tanto que ama até um certo ponto, depois de um certo ponto a gente faz tudo ao contrário do que o amor pede, justamente porque ainda não é amor. Tá? Às vezes isso é muito forte, porque a gente vai vivendo acreditando que a gente já tem essa capacidade, esse coletivo de sentimentos chamado amor. Mas não é bem assim. Nós não podemos esquecer que pelo nível evolutivo que o nosso planeta se encontra, né, segundo a espiritualidade, ela diz que a gente está entrando no mundo de regeneração. O mundo de regeneração é o terceiro numa escala que vai até quinto. Né? A gente tem os mundos primitivos, os mundos de provas e expiações, o mundo de regeneração, o mundo dos ditosos e o mundo celeste. Nós estamos no meio do caminho. Se nós estamos no meio do caminho, nós ainda temos metade para aprender. Correto? Então é importante que a gente tenha essa visão, porque o nosso orgulho, a nossa vaidade, às vezes
faz a gente querer acreditar que a gente já está indo quase lá no topo. E não é assim. Isso não quer dizer que a gente tenha que se martirizar, se culpar, se achar o pior, né? Não. A gente já evoluiu bastante, mas a gente precisa evoluir ainda mais. E quando eu falo a gente, é a gente mesmo. Porque tem pessoas que falam assim, é porque a sociedade, como se não fizesse parte da sociedade. Eu fico pensando, essa pessoa deve ser extraterrestre, né? Porque quando você fala que a sociedade é um ser diferente de você, é complicado, né? A maneira de referenciar. E aí, trabalhando nesse tema, eu trouxe aqui o livro do Hamed, As Dores da Alma, né? Tem 3 livros dele muito famosos, As Dores, Os Prazeres e o Renovando Atitudes, que são livros que viraram best-seller, né? na literatura espírita. E o primeiro conceito que eu pincei aqui do Hamed tem a ver com a rigidez. E aí nosso colega já participou lendo, eu queria agora que uma moça, né, pudesse ler para a gente. Pode ser? Você? Você pode ler para a gente? Sim. Com criaturas que estão sempre com a razão, que acreditam que nasceram para ensinar ou salvar todo mundo, ele jamais transcrito em nada, é viver relacionamentos desgastantes e satisfatórios. Obrigado. Qual é o grande problema, às vezes, da rigidez dentro da gente? É porque a gente termina gerando a arrogância, né? É quando eu me arrogo ao direito de saber exatamente o que, principalmente, as outras pessoas têm que fazer, tá? E a arrogância, ela me deixa rígido, ela não me dá flexibilidade, ela não me dá adaptabilidade, capacidade de resiliência. Ela sempre me impede, às vezes, de compreender um pouco mais. Vamos lá, quem mais pode ler pra gente? Você que está do lado dela. As pessoas teimosas vão ao excesso do desrespeito, por não darem o devido espaço para as diferenças pessoais que existem nos amigos e familiares. Exatamente. A gente às vezes tem um mito condicional dos papéis familiares ou conjugais, né? É interessante que quando a gente olha alguém que não é da nossa família ou que não é do nosso convívio errando, às vezes a gente consegue ver a humanidade da pessoa, né? Ver que aquela pessoa está em construção. Mas quando é alguém próximo da gente, a gente ignora isso. Porque a gente projeta, a gente idealiza que aquela pessoa que está com a gente, ela tem que ser diferente, esquecendo que ela é um ser humano em construção. Então, por exemplo, eu acho lindo a diversidade, né? Todo mundo ser do jeito que quiser, fazer o que quiser, mas o meu filho, os meus filhos têm que ser do meu jeito. A minha mulher e o meu marido têm que se comportar de determinado jeito. A minha mãe, o meu pai, né? A gente esquece dessa questão das diferenças. Nós somos diferentes. E essa diferença tem que ser respeitada, tem que ser considerada, senão a gente começa a entrar num processo de imposição. Pedro, mas o que o fulano está fazendo está errado. Ok, você também não é. Jesus não falou que é para tirar a primeira pedra quem não tiver pecado? Né? Quando os filhos são pequenos, tudo bem, a gente tem que ter um controle maior sobre eles. Mas quando os filhos se tornam adultos, não tem jeito, né? Ele precisa ter o poder do livre-arbítrio de decidir a vida dele. Vamos continuando. Você quer continuar aí pra gente? O excesso de rigidez e severidade faz com que criemos um padrão mental que influenciará aos outros, para que nos tratem da mesma forma como tratamos. Às vezes a gente fica surpreso que alguma pessoa chega pra gente e nos trata mal, né? Aí a gente se surpreende. O que é isso? Por que você está falando assim comigo? Né? O que eu te fiz? Se a gente tivesse a oportunidade de ter uma câmera gravando o tempo todo os nossos atos e pudesse voltar, a gente ia ver que em muitos casos a gente agride primeiro sem nem perceber.
E aí, quando a pessoa volta essa agressão, você se surpreende. E você diz, mas eu não sei o que eu estou fazendo, eu só faço te ajudar, eu só faço para o teu bem, é para o teu bem que eu faço isso, mas no teu bem você vai batendo na pessoa. Chega uma hora que a pessoa diz, chega, se tu me bateu, eu também vou bater. O que está errado, mas acontece. Tá? Então o excesso de rigidez e severidade vai trazer uma consequência também nesse nível para você. Entende? Tudo que a gente dá, volta. É isso? O casal de trás. Vamos lá. Nossos limites se expressam de maneira específica e ninguém pode exigir igualdade de pensamento e ação de outro ser humano. Exatamente. Cada um tem o seu limite. Pode continuar. Atitudes exageradas de um indivíduo significam quase sempre o contrário do que se declara. Isso aqui tem a ver com os esquemas. Lá na frente, daqui a alguns slides, o Hamed vai falar o exemplo de um esquema. O que são os esquemas? Tem uma teoria de um psicólogo, não vou lembrar o nome dele, alguma coisa Young. Ele diz que muito do que nós vivemos na nossa infância, a gente deriva, por exemplo, se a gente teve super proteção, se a gente teve muita agressividade, se a gente teve omissão, todas as coisas que a gente vive na infância de maneira exacerbada, isso vai gerar um esquema emocional que vai refletir na nossa vida adulta. Correto? E aqui ele já começa a tocar nisso. É o que a gente chama de hipercompensação. Às vezes eu estou me comportando de uma maneira para hipercompensar alguma coisa internamente que eu vivi lá atrás de maneira equivocada. E como eu não trabalhei isso, como eu não entendi isso, a maneira como eu tive para sobreviver das questões lá de trás, eu crio esse padrão de comportamento como adulto. Só que eu termino sofrendo do mesmo jeito, porque às vezes eu saio de um extremo para o outro. Vamos ver os exemplos que o Hamed fala aqui. Podem continuar. Excesso de afabilidade, compensação de agressividade mal elaborada. Então, às vezes, tem uma pessoa que é muito, né? Às vezes até sufoca de tanta amabilidade, afabilidade, né? O tempo todo uma proteção e tudo mais. Provavelmente, essa pessoa foi muito agredida lá atrás. E a maneira como ela tem de trabalhar isso hoje é dando tudo, né? Até o que ela não tem. Isso a gente verifica muito quando a gente estuda, a gente faz uma pesquisa longitudinal de várias gerações e a gente verifica que teve uma geração extremamente repressora lá atrás e a próxima ela vem extremamente permissiva, porque ela tenta compensar a repressão que teve lá atrás, que também não funciona, porque repressão demais e permissividade demais não dá certo. A gente tem que chegar no meio termo, né? Próximo. Excesso de religião, compensação de dúvidas desmoralizadoras existentes na inconsciência. Exatamente, é o fanatismo religioso. Quando você vê uma pessoa extremamente rígida religiosamente, é porque ela está tentando também compensar alguma coisa que ela ainda não conseguiu estabelecer de maneira auto-iluminativa, autoconsciente. Ela precisa, às vezes, fazer com que todo mundo faça aquilo que ela está fazendo, para ela se sentir segura diante daquela proposta que ela está abarcando, que ela está abraçando. Tá? As pessoas, quando você tem alguém que desenvolve um nível de espiritualidade razoável, ele não obriga ninguém a nada. Jesus não foi assim, Chico não é assim, Madre Teresa não foi assim. Todos os mártires espiritualmente da humanidade, eles não impõem nada. Eles não impõem a religião deles, eles não impõem a crença deles. Correto? Por quê? Porque eles já entenderam aquilo para si. Eles não precisam se autoafirmar através do comportamento do outro. Então, quando às vezes a gente está, né, ou vê alguma coisa assim, mas fulano devia saber, olha, eu vou falar para fulano isso. Não fale, fale para você. A vida está dando a oportunidade de você entrar em contato com essa experiência, com esse conhecimento. Aplique em você. Porque o seu exemplo de transformação arrasta os outros. A sua fala não. O seu discurso não.
Isso aconteceu muito lá em casa. Eu me lembro que quando minhas filhas eram pequenas, eu obrigava elas a fazer o evangelho no lar. E era uma confusão. Aí agora, depois delas adultas, né, eu mudei minha postura e tudo mais, elas vêm naturalmente. Inclusive até viajando, elas estão viajando, eu tenho 2 filhas, uma de 22 e uma de 26. E elas pedem para fazer por vídeo. Fica eu e a mãe dela, bota os 2 celulares e elas participam do evangelho lá em casa por vídeo. Toda segunda-feira, 10 horas da noite. Essa segunda, uma não pôde porque estava sem rede lá onde ela estava. E aí ela pediu para me mandar o texto do evangelho para ela ler. Naturalmente, eu não peço mais nada. Mas por quê? Porque eu comecei a praticar o evangelho em mim. Aí o processo acontece. Antigamente a gente fica rindo. A gente pega os evangelhos de quando elas eram crianças, é tudo desenhado, elas ficavam pintando. Porque elas não tinham conexão, elas não tinham noção, né? Elas não tinham o processo. Hoje elas têm. Então tem o tempo de cada um. E mesmo que elas não quisessem fazer o evangelho, elas poderiam ter outros caminhos de se espiritualizar. Não precisa ser exatamente como eu faço, como eu quero. É o que cada um pode fazer, né? Próximo. Excesso de dominação, compensação de fragilidade e desamparo interior. Quando eu quero dominar muito, é porque eu tenho uma fragilidade interna. Tá? A gente verifica muito isso claramente nas reuniões mediúnicas, quando chegam espíritos que são comandantes de legiões maléficas, de espíritos maléficos, e eles chegam com toda aquela imponência, né, toda aquela agressividade, e aí é permitido que se faça a desconstrução daquele personagem que ele ocupa ali, né? Inclusive as indumentárias do espírito, às vezes eles se colocam como répteis, né? Como umas capas e tudo mais, e a espiritualidade vai lá e dilui tudo isso, e aí fica só o espírito. Quando fica só o espírito, ele cai em prantos, que é exatamente o que acontece com todos os líderes de grupos, né, ou de nações, enfim, que entendem que o mal é um caminho. Dentro, por detrás desse processo, tem muita insegurança, tem muito medo. E a forma como eles têm de ocultar isso é fazendo medo, aterrorizando todo mundo. Ok? Vamos lá. Próximo casal do lado, pode ser agora? Colabora com a gente? Vamos agora falar de culpa. Olha o que o remédio fala de culpa. Pode começar. Alguns de nós aprendemos que deveríamos ser responsáveis pela felicidade dos outros, usando uma postura de tomar conta, ou seja, de supervisionar, comandar, insistir, seduzir, chorar, acusar, subornar, espionar, produzir culpa em nós e nos outros e pedir intervenções milagrosas, a fim de redimirmos e salvarmos as almas de nossos entes mais queridos. É um artista da Globo, não é? Porque olha só, ele supervisiona, ele comanda, ele insiste, ele seduz, ele chora, ele acusa, ele subordina, ele espiona. É um processo, é um talento de manipulação muito grande, não é? E tudo isso para a gente poder manter o controle sobre as pessoas. Mas o remédio continua explicando esse processo. Pode continuar. Muitos indivíduos trazem um comportamento psicológico inadequado, adquirindo desde a mais tenra infância pela longa convivência com familiares difíceis e criaturas problemáticas que se diziam incapazes de se cuidar e de se defender. Ele está narrando aqui o início de um esquema. Ele vai dizer agora como que acontece o processo na infância. Pode continuar. Em decorrência disso, essas crianças assumiram responsabilidades que não lhes pertenciam e, para que pudesse sobreviver emocionalmente no lar e em desajustes, aprenderam a vestir a túnica de super-heróis, tentando satisfazer e suprir as necessidades da família, e se culpavam quando não conseguiam resolver esses problemas. Entende? Quando a criança era para ser acolhida, apoiada, supervisionada, desenvolvida,
ela passa a ter responsabilidades num lar disfuncional, não é nem desestruturado, porque esse conceito de estrutura, ele já não serve mais para a gente avaliar uma relação deficitária, tá? Porque às vezes eu tenho a estrutura pai, mãe, irmão, todo mundo lá, mas a função da família, que é apoiar e desenvolver, não ocorre. Então, quando há um lar disfuncional, as crianças passam a assumir funções que elas não deveriam. Isso pode ser de maneira específica ou isso pode ser de maneira geral. Por exemplo, um pai que trai a mãe ou vice-versa, e aí o filho pequeno vai apoiar a mãe na dor e no sofrimento da traição. Isso é uma inversão de responsabilidade. A mãe e o pai deveriam estar apoiando a criança, mas a criança passa a assumir, a ser codependente daquele problema. Tá? E aí, olha o que acontece. Hamed fala depois o que acontece. O senhor pode ajudar a gente? Passaram a viver para controlar e proteger pais, irmãos, outros parentes, amigos e conhecidos à sua volta, preocupando-se neurótica e compulsoriamente em solucionar as dificuldades ou equacionar a vida dessas pessoas. Continuando. Desenvolver ao longo do tempo relacionamentos doentios, nunca se preocupando com o que eles próprios sentem ou desejam, mas somente se interessando por aquilo que os outros estão sentindo e pensando. Continuando. Trazem como lema: sua dificuldade é meu problema, ou sua vontade é minha vontade, assumindo obrigações pelos bem-estar, comportamentos, decisões, emoções, pensamentos ou mesmo pelo destino de outras pessoas. Você entende como ele compensou? Ele veio de um lar totalmente disfuncional, desamparado, e aí ele começa a achar que ele tem que amparar todo mundo para o resto da vida. Eu tenho uma paciente, ela deve ter uns 45 anos, mais ou menos. E ela tem vários problemas familiares. Ela tem 4 filhos, 3 homens e uma menina. A mais nova é a menina, completou 18 anos agora, os outros todos já são maiores de idade. E um filho já foi preso, foi preso pela segunda vez. O outro tem uma sentença de prisão, só falta o juiz lá deferir para ele ser preso também. O outro filho, que começou a estudar, entrou em depressão e vive dentro do quarto. E o esposo teve um problema na perna e não consegue mais andar. Foi, o pessoal chama de encostado pelo INSS e virou alcoólatra. Ou seja, uma beleza, né? Então, bacana. Só que olha só, a vida inteira dela, ela fez exatamente isso que o Hamed colocou. Ela é extremamente cuidadora. Por quê? Ela foi criada numa creche, ela não teve pai nenhum, né? Então já tem uma questão do desamparo muito forte. E aí ela entendeu que para ela ser aceita, ela tem que ser útil para as pessoas, ignorando as necessidades dela. Então tudo isso que aconteceu, e ela sempre esteve presente, ela sempre colocou, só que infelizmente os filhos dela tomaram outras decisões. E aí ela chega no consultório extremamente deprimida, extremamente triste, infeliz. Ela fez uma faculdade de assistente social, mesmo com tudo isso, ela fez uma faculdade de assistente social na UNB, só que ela não consegue trabalhar, porque ela não se sente capaz. Ela chega no consultório dizendo que ela faliu em todos os sentidos. E aí a gente vai trabalhar essa questão da culpa, correto? Baseada no esquema emocional. E aí qual é o trabalho da terapia hoje? Começar a fazer com que ela foque mais nela, até porque todos lá já são adultos e têm uma certa autonomia. Ela não precisa estar tentando resolver provavelmente todo mundo. Só que não era só com a família dela, não. Ela tinha dois relacionamentos, uma com uma pessoa que ela costurava e que ela fazia tudo para a pessoa e não recebia nada. E uma outra que ajudou ela, que é cega, que ela também fazia tudo, mas não recebia nada. E agora ela está começando a ter o espaço dela. Que eu disse, você tem que voltar para o mercado, você tem que garantir seu local no mercado de trabalho.
Você tem uma graduação, você tem uma competência. Mas ela vivia o tempo todo baseado nesse esquema da culpa. Então ela não vivia e nem deixava os outros viverem. Porque aí qual era o esquema dela? Ela tentava de todo modo fazer com que aquelas pessoas de volta dela fizessem o que ela queria. As pessoas não faziam e aí ela ia para o outro extremo. Ela começava a gritar, a esculhambar, a apelar. E aí gerava uma confusão. Não resolvia nenhuma coisa nem outra. E assim ela foi deixando a vida dela passar. E eu disse para ela, a melhor forma de você ajudá-los é se ajudando. Né? Porque senão, como é que você vai fazer? Entre você pegar uma boia para você se sustentar e salvar o outro que está se afogando, e você ir lá sozinho e tentar puxar o que está se afogando, vai os dois se afogar. Isso é claro, isso é óbvio. Né? Mas aí Hamed faz uma outra ponderação aí. Pode continuar, por favor. Não estamos nos referindo a atos de verdadeira caridade, compaixão e bondade, e que realmente a assistência é requisitada e desejada, mas sim ao ato neurótico de tomar conta. Então, há uma diferença entre caridade, compaixão e bondade e a atitude neurótica de querer controlar a vida dos outros. Entende? Há uma distinção. E a gente precisa aprender a separar uma coisa da outra. Tem um termo que a gente usa muito, eu utilizo muito no consultório, que chama-se desligamento emocional com amor. Tem momentos que eu preciso me desligar emocionalmente daquela pessoa, mas continuar amando. O problema é que a gente ou quer ficar controlando, ou a gente aperta o botão do F. Não é? A gente diz, não, se lasca. E não é assim. Correto? A gente tem que saber o momento. Se a gente não consegue saber sozinho, pede ajuda do anjo da guarda, pede ajuda de Deus, de Jesus, de Maria, de quem que você quiser, que eles indicam pra gente, agora que a gente tem ouvido para ouvir. Entende? Que a gente, o primeiro passo para a gente poder ouvir o que a espiritualidade nos oferece é a gente buscando se conscientizar do que a gente está fazendo de errado. Porque para que eu mude, eu preciso saber o que eu tenho que mudar. Senão eu não mudo. Né? Pode continuar, por favor. Por acreditarmos que as pessoas são vítimas do mundo e incapazes de cuidar de si mesmas, assumimos essa atitude salvacionista. Também tem essa história, né? Mas Pedro, o mundo está muito cruel, o mundo está muito agressivo. Né? Fulano não conhece, fulano não sabe. Aí eu me lembro tem vários livros espíritos que falam disso, mas eu me lembro o primeiro livro do Emmanuel foi há 2000 anos, né? E que ele conta quando a mulher do Públio Lento, que era ele, sai de casa, expulsa por ele, e aí ela vai tentar buscar abrigo. E ela passa por várias situações de perigo naquela época, há 2000 anos atrás, que o mundo era muito mais agressivo do que hoje. E a espiritualidade conduz ela até onde ela tem que chegar. Não acontece nada com ela. Né? Então, o mundo pode estar violento? Sim. Mas o mundo não se controla sozinho. O mundo tem alguém que controla. Chamam-se leis divinas. As leis divinas é que determinam o que acontece no mundo. Né? Então, eu não preciso salvar ninguém. Já existe um plano não de salvamento, mas de desenvolvimento para cada um de nós. Já foi criado esse plano. A gente só precisa reconhecer. Né? Continuando. A providência divina nos convoca a ser participantes na vida dos outros, jamais controladores. Agora deu para a gente entender. Participar, não controlar. Pode ser quem for. Eu tenho que aprender a participar da vida do outro e não interferir na capacidade de livre-arbítrio dele. Ok? Vamos ver o que Hamed fala agora sobre insegurança. Obrigado aos casais até agora. Vamos passar para o casal. Vamos estar tendo só casal para o casal aí de trás. Vamos ver segurança. Insegurança traz como características psicológicas
os mais variados tipos de medo, como o de amar, o da mudança e o de cometer erros, o da solidão, o de se pronunciar e o de se desobrigar. Lembra que eu falei agora sobre a questão das nossas inseguranças, né? O quanto isso repercute dentro e fora da gente. Muito das nossas potencialidades, muito dos objetivos da nossa encarnação, da nossa reencarnação, eles são embargados em função da insegurança, em função do medo, né? E na maioria das vezes são medos irreais, são medos imaginários, que a gente precisa sempre estar combatendo. Pode continuar, por favor. O inseguro não confia no seu valor pessoal, desacredita de suas habilidades e desconfia de sua possibilidade de enfrentar as ocorrências da vida. O que o impulsiona é uma fatal tendência a se apoiar nos outros. Se eu sou inseguro, eu vou precisar do outro. Só que precisar é uma coisa, depender é outra. O problema é que às vezes a gente depende do outro. Qual o nosso grande problema de encarar a morte física? Nosso ou dos outros? A dependência emocional. Nós ainda não aprendemos a depender de Deus. A gente sempre depende do outro, né? Por favor. Por não compreender bem o seu poder interior, apega-se na afeição do cônjuge, filhos, outros parentes e amigos, e assim acaba dependendo completamente das pessoas para viver. Pode continuar. Em vez de amor e insegurança, em vez de amor, é a insegurança a fonte principal que os une aos outros. Por isso, controla e vigia em razão das dúvidas que tem de si mesmo. Esse é o problema do ciumento, do possessivo. Como ele depende muito do outro, ele fica apavorado só com a ideia de que o outro pode abandoná-lo ou trocá-lo. E aí ele fica preso a isso. Pode continuar. A insegurança faz de nossos relacionamentos íntimos um misto de irreflexão e precipitação, levando-nos a um excesso de confiança e, ao mesmo tempo, fazendo-nos perder o senso de nossas fronteiras individuais. É quando acontece isso. Pode ler. Quase sempre fazemos um verdadeiro emaranhado de nossos objetivos, desejos e conflitos com os de outras criaturas, pais, filhos, irmãos e cônjuges. É o que a gente chama de simbiose. Não sei se vocês já ouviram esse termo. São pessoas que não conseguem viver a sua vida só, ou pelo menos ter aquela fronteira individual. Elas vivem sempre em função do outro. Isso acontece muito entre pais e filhos, né? Filhos para pais, às vezes, mas é mais pais para filhos, porque eles entendem que eles têm que sempre salvar o filho, mesmo que ele tenha 60 anos de idade. E aí você cria um emaranhado, você não consegue. E o pior é que isso normalmente gera um desequilíbrio afetivo nas relações familiares. Porque, por exemplo, uma mãe ou um pai que tem 4, 5 filhos, ele vive só para um e esquece os outros. Tudo bem que a gente sabe que existe a questão das afinidades, né? Normalmente numa família, uma família a nível sacrificial ou uma família a nível provacional vão ter desafetos convivendo no mesmo grupo. E isso faz com que a gente tenha mais afinidade ou antipatia. O problema é que às vezes o pai ou a mãe, ele escolhe um para viver essa simbiose, porque já tem de vidas passadas essa simbiose, e esquece do resto. E aí começa a gerar um monte de problemas dentro do grupo familiar. Não sei se vocês já conheceram, já viveram isso, né? Porque você não consegue saber quem é quem. E o pior dessa simbiose é que atrofia o desenvolvimento de todos que vivem essa simbiose. Porque a pessoa não desenvolve. Fica um apoiando a insanidade do outro, a inércia do outro, a ignorância do outro. Entende? Você atrofia as suas competências e você perde a possibilidade através daquela encarnação. Tudo isso em função da insegurança. Vamos agora para o último item, dependência emocional. A companheira pode
ajudar aí um pouco. Seja nós mesmos a tomar decisões, não para agradar os outros que nos observam, mas porque estamos usando consciente e responsavelmente nossa capacidade de ser, sentir, pensar e agir. É importantíssimo, gente, isso. Correto? Hoje nós vivemos um momento que nos convoca a isso. A nossa autorresponsabilização. Nós precisamos assumir a responsabilidade da nossa vida. O máximo possível, né? Pode continuar. A dependência prende possessivamente uma pessoa a outra, enquanto o amor de fato incentiva a liberdade, a sinceridade e a naturalidade. O dependente é caracterizado por demonstrar necessidade constante e por reclamar sistematicamente a atenção do outro. Não tem aquela pessoa que diz, você me ama, você me ama, você me ama, você tem certeza que você me ama, mas você me ama mesmo, né? É porque ela precisa de uma reafirmação constante, porque ela não tem isso. O cara pode passar a vida inteira falando que ama e mesmo assim não vai ter o que ela busca, né? Próximo. O indivíduo dependente padece dos recursos psíquicos de alguém para viver. Ele dirá, eu o amo, mas em realidade quer dizer, eu preciso de você, ou mesmo, eu não vivo sem você. É complicado, né? E aí vem a morte física para ajustar isso. Alguns entendem e crescem, outros deprimem e lutam para o resto da vida, se matando dia a dia para querer ir atrás de quem foi na frente. Né? Vamos lá? O amor real baseia-se no sentimento compartilhado entre duas pessoas maduras, ao passo que o amor dependente implora consideração e carinho infantilmente. Aí tem a questão da maturidade. E infelizmente, os ciclos da vida, eles vão nos convidando para essa maturidade. Mas nem sempre todo mundo aceita isso. Tanto que a gente vê pessoas com 40, 50, 60, 70 anos se comportando afetivamente no relacionamento como se tivesse 15. Vocês já viram isso? Não precisa dizer o nome de ninguém, não. Nem olhar para o lado, pelo amor de Deus. Né? Então tem essas histórias, né? Por causa daqueles esquemas lá de trás, as pessoas ainda continuam se comportando, né? Como se fosse realmente um adolescente, tá? Próximo. Os legítimos sentimentos da alma nunca se sujeitam a ordenações e imposições, mas sim a uma completa espontaneidade de atitudes e emoções. Dependência geradores da alma. Já a liberdade para amar é um direito natural de todos os filhos de Deus. Se você tiver um passarinho e quiser saber se ele gosta de você, o que a gente tem que fazer? Abrir a gaiola. Se ele voa e tal, e ele volta para a gaiola, ele gosta de você. Mas se ele for e não voltar, você estava enganado, prendendo ele. Entendeu? Um relacionamento sadio, seja ele de que ordem for, ele precisa ter todas as gaiolas abertas. Ah, Pedro, mas às vezes eu ouço pessoas dizendo, se eu fizer isso, né, deixar meu marido solto, vem outro e pega. Isso aí. Mas não é só uma questão da outra pegar, é dele querer ser pegado. Não é? Porque hoje em dia não tem mais esse negócio de abuso, de nada não. Cárcere privado, nada. Se ele foi pegado e foi, é porque tinha alguma coisa que não estava funcionando. Né? Se você quiser saber se seu relacionamento é espontâneo e verdadeiro, dê a liberdade. Correto? Dê a liberdade. Ah, mas aí eu vou ficar desconfiado, eu não consigo. Então vai se tratar, vai se cuidar. Você está dependendo de uma outra pessoa. Olha só o perigo que você está fazendo. Não é muito melhor a gente ter a nossa autossustentação emocional? Mas Pedro, relacionamento é difícil. É um relacionamento, é um contrato de risco? Sim.
Ontem eu atendi uma pessoa, né, que começou a conhecer um cara, uma jovem, e aí chegava, mas eu estou com medo de me apaixonar. Eu digo, não tem como. Você pode até ter alguns indicadores, mas você vai correr esse risco. Isso faz parte da nossa natureza, né? A natureza, ela propicia isso entre a gente, quando a gente conhece alguém, quando a gente se encanta por alguém, quando a gente gosta de alguém. Isso aí não tem. Agora, você pode começar a criar mecanismo dentro de você para que, caso não dê certo, você tenha um poder de recuperação mais rápido, mais consciente. Isso é maturidade. E não ficar, mas eu quero uma pessoa, seja homem, mulher, quem for, para me preencher, para coisar a minha vida. Aí você está agindo como adolescente, né? Porque o que ele acabou de falar aqui é uma questão de compartilhamento e de construção. Um dia desses tem um amigo meu que conheceu, ele é homossexual, conheceu um rapaz, e aí um mês ele virou para mim e disse assim, Pedro, eu quero que você seja meu padrinho. Eu disse, de quê? Ele disse, de casamento. Eu disse, tá bom, daqui pelo menos 1 ano. Não, Pedro, mas tu não acredita em amor à primeira vista? Eu digo, olha, amor não. Eu acredito em atração, eu acredito em uma série de coisas, mas amor é uma construção. Até existe, que são os casamentos afins, né? Que são pessoas que têm, mas é muito difícil. Muito difícil. Por quê? Por causa do nosso nível evolutivo. Nós estamos ainda num processo, né? Então é bom que você conheça, que você verifique, que a pessoa verifique quem é você, que você verifique quem é a pessoa, né? Para depois você vai colocar. 4 meses depois eles terminaram. E aí vem na vida e diz assim, eu te disse? Para tu ficar quieto, pelo menos ir devagar, conhecer. Porque começaram a surgir todas as dificuldades que cada um tinha. É natural, né? Não dá para ser assim. Como que a gente sabe quando a gente está ajudando e controlando? E aqui eu trouxe esse esqueminha, tá? Quem quiser inclusive tirar foto é legal, porque fica já no celular para saber. A diferença é o resultado, principalmente o resultado. Quando eu estou ajudando, o meu comportamento é a nível de sugestão. Quando eu estou controlando, eu imponho, eu não sugiro. Como que eu sei que eu estou sugerindo ou impondo? A minha expectativa. Quando eu sugiro, eu tenho uma expectativa de 50% da pessoa aceitar a minha sugestão e 50% de não aceitar. Não é uma sugestão? Se é uma sugestão, o outro tem o direito de dizer sim ou não. É uma sugestão. Só que quando eu estou impondo, eu não aceito não. Eu só aceito o sim. E aí o resultado também é diferente. Se a pessoa me diz sim ou me diz não, na ajuda eu vou compreender, eu vou aceitar e vou respeitar. Eu sugeri. Mas se eu quiser controlar, eu vou me ressentir, eu vou ficar magoado, eu vou ficar frustrado, eu vou retalhar e eu vou me sentir impotente. Entende? Então é só você olhar para o teu sentimento. Se você está se relacionando com a pessoa, está tendo uma dificuldade, verifique o que você está sentindo nesse relacionamento. Se você sentir essas questões ali do segundo quadro, provavelmente você está querendo controlar a vida da outra pessoa. E aí é bom que você mude. Tá? E quais são os conceitos aí principais para mim viver e deixar viver? Individualidade, respeito, desligamento emocional com amor. Talvez a gente pode até fazer uma outra palestra só sobre desligamento emocional com amor, que dá outro pano para manga, né? Bom, gente, era mais ou menos isso que de repente, né, eu queria trazer para a gente refletir. É óbvio que falar sobre tudo isso é muito fácil, viver é muito difícil, só que nós estamos aqui para isso, né? É esse o plano, é esse o objetivo principal. É a nossa reforma nesse sentido que a gente precisa desenvolver. Apesar da dificuldade, nós temos aí
uma equipe espiritual que o tempo todo está nos motivando, nos intuindo, nos energizando, nos orientando, né? Para a gente vencer as nossas inseguranças, as nossas rigidez, os nossos medos, as nossas culpas e seguir de uma forma mais leve, né? De uma forma mais tranquila. E é isso que eu desejo para todos nós, os nossos anjos guardiões que aqui se fazem presentes, possam intuir ainda mais, a partir de toda essa reflexão que a gente fez, essa nossa mudança. Muito obrigado pelo silêncio, pela participação de vocês. Quem chegou depois, eu falei no início que eu fiz hoje essa palestra sentado, porque eu estou com o mapa e com o holder aqui. E aí, para não ficar em pé e ficar caindo, tá? Vocês me desculpem, né? Não é uma falta de respeito a vocês, nem nada. Muito obrigado mais uma vez pelo convite da casa e a participação de todos. Que Deus, Maria e Jesus nos acompanhem hoje.